A gente volta a falar sobre o noticiário da política para trazer nosso especialista no assunto aqui do Bastidores do Poder, a Clarissa Oliveira, que tem bastidores interessantes, né, Clarissa? Já tem nome sendo lançado à presidência da República, estamos aí ainda um pouco distantes do processo, mas é claro que as articulações e as conversas, elas já estão a todo vapor, né? Conta pra gente. Boa tarde, boa noite para você. Boa tarde, boa noite, Isabel. Boa tarde, boa noite, Cris, e para Oi. todo mundo que acompanha a gente aqui. Bom, como a gente já vem observando, existe sim, correndo nos bastidores, uma movimentação intensa de olho na corrida presidencial do ano que vem. O próprio governo do presidente Jair Bolsonaro vem trabalhando nessa linha. A gente sabe que muitas das decisões que estão sendo tomadas a respeito de auxílio emergencial, de reformulação do Bolsa Família, obras de infraestrutura, tem sim no horizonte a corrida ao Palácio do Planalto, a tentativa do presidente Jair Bolsonaro de se reeleger. Nos últimos dias, a gente falou também bastante sobre o DEM, que está aí nesse samba aí, tentando definir se fica mais próximo do presidente Jair Bolsonaro, se distancia um pouquinho, procura se descolar da imagem do presidente, para poder, quem sabe, patrocinar uma candidatura mais ao centro, tem um namoro de uma ala do partido com João Dória aqui em São Paulo, e assim por diante. Quem estava faltando fazer um movimento mais efetivo era o PT, que a gente sabe que tem sim a intenção de vir com força nessa eleição, na esperança de tentar reverter parte do que aconteceu na eleição de 2018, quando a gente teve aquela guinada ali para a direita que empurrou a candidatura do presidente Jair Bolsonaro. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, deu uma entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, ali no portal UOL, onde ele disse que o ex-presidente Lula é que é o candidato dele à presidência. Qualquer um que conversa com um ou outro dentro do PT sabe que isso aí é uma conversa que é parte da estratégia de tentar proteger Haddad como candidato, já que o próprio partido não tem a esperança, de fato, de que as acusações ali contra o ex-presidente Lula sejam derrubadas, as condenações que ele já teve na justiça por conta ali do tríplex do Guarujá ou do sítio de Atibaia caiam por terra, tornando ele elegível, ou seja, acabando com a inelegibilidade que veio em decorrência dessas condenações. O que está sendo de fato decidido no PT? Fernando Haddad é, sim, o candidato do partido à presidência, ok, sem muita novidade por aí, a maioria das pessoas já espera que isso aconteça, mas ele vai se lançar numa espécie de pré-campanha informal já nas próximas semanas. Então, ele começou agora a fazer uma rodada aí com algumas entrevistas, vai falar um pouco mais com a imprensa, e um primeiro passo vai ser organizar viagens pelo país. A partir ali do dia 20 deste mês, ele deve abrir esse calendário, vai, por exemplo, para Minas Gerais, vai ser o primeiro destino. A ordem ali é ter cuidado com a aglomeração, vão pensar num formato de eventos, de encontros que não prejudique muito ali o discurso do distanciamento social. E, claro, a Haddad deve trazer para o discurso do PT a questão do auxílio emergencial, uma ideia, segundo me disse um interlocutor do ex-prefeito, é defender a manutenção do auxílio emergencial agora na faixa de R$ 600, aquele valor pago lá atrás, alegando que o presidente Jair Bolsonaro faz um malabarismo financeiro ali para tentar tirar dinheiro daqui, dinheiro dali, e deixa de dar atenção a quem mais precisa. O PT vai retomar essa bandeira social, quer tentar trazer isso para si, e Haddad deve se colocar como o anti-Bolsonaro, repetindo o que o próprio Bolsonaro fez em 2018, de se colocar como anti-PT. O partido avalia que há um grupo significativo dentro do eleitorado brasileiro de arrependidos, pessoas que abandonaram o eleitorado ali mais à esquerda para votar em Bolsonaro e se arrependeu e poderia então retornar ao PT, devolver o seu voto ao PT. Por que fazer isso tão cedo? Todo mundo sabe que, quem acompanha a política sabe que a ideia de lançar candidatura muito antes da hora é sempre um problema, a pessoa fica ali meio na linha de tiro, pode sofrer muitos ataques, mas no caso do PT, há a avaliação interna de que se o partido não se posicionar, pode perder espaço para candidaturas mais ao centro, como, por exemplo, a do ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, que já indicou que não vai ter muita conversa
com o PT, não há nem no próprio Partido dos Trabalhadores a expectativa de uma aliança desses grupos na corrida presidencial. A ideia é mesmo tentar aglutinar as forças de esquerda. Por exemplo, o PT vai tentar trazer para perto de Haddad o PSOL, porque há uma preocupação com o crescimento que Guilherme Boulos teve na eleição municipal em São Paulo. Uma ideia que circula ali nos bastidores é que o PT apoie Boulos como candidato a governador, se ele tiver interesse, para então ter a retribuição do apoio na esfera nacional. Essa polarização entre PT e Bolsonaro é interessante para o PT e é interessante para Bolsonaro. Os dois lados trabalham com a ideia de tentar esvaziar as candidaturas ao centro. O PT, o centro ali mais à esquerda, Ciro Gomes e companhia, e do lado do presidente Jair Bolsonaro, os aliados dele trabalham com a ideia de que é necessário tentar baixar a bola das candidaturas que flertaram ali com o governo, mas que agora se distanciam dele. Por exemplo, o nome de Sérgio Moro, também o nome do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, pelo DEM, caso o partido decida também desgrudar e ter um nome próprio para a corrida presidencial e assim por diante. Essa mobilização está acontecendo dentro do PT, deve ser intensificada nas próximas semanas, vai contar com a participação do ex-presidente Lula, mas, segundo me disse um petista, mais como um blogueiro, porque, por enquanto, é claro, ele ainda está se recuperando da Covid-19, embora ele tenha aí se recuperado da doença, há uma fragilidade aí de saúde a ser tratada, segundo esses aliados. Um exemplo disso é que ele acabou de deixar o hospital nos últimos dias, depois de identificar ali uma contaminação por uma bactéria. Então, a avaliação é que ele vai levar um pouquinho mais de tempo para poder participar de viagens, esse tipo de coisa. Por enquanto, ele deve ficar um pouco mais quietinho, trabalhar mais nos canais virtuais e assim por diante. Mas o movimento é esse, corrida presidencial já está começando. É estranho a gente falar isso com tanto problema acontecendo, tanta coisa para ser resolvida, mas o fato é que os partidos já começam a se movimentar. E fazendo aquela velha máxima da tentativa e erro, né, Clarissa? Porque o que parece, principalmente depois da eleição lá no Congresso Nacional, é que todo mundo perdeu um pouco o rumo, tá todo mundo meio desorientado tentando achar o melhor caminho para se colocar ali numa posição contra a candidatura de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Claro, a gente vai continuar acompanhando e trazendo todos os detalhes, você sempre muito bem informada aqui nos Bastidores do Poder, viu, Clarissa? Um beijo, até amanhã. Até amanhã, Clá. Obrigada, pessoal. Beijão, até amanhã.